Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar, né? Tô aqui arrumando a luz. Eu acho que eu já tô entrando. Vamos esperar as pessoas irem entrando. E a gente vai falar hoje sobre o impacto sobre os distúrbios do sono e como que eles impactam a nossa saúde e beleza, né? Então tô esperando aí o Dr. Tarso Barberindo. E já já a gente vai fazer um papo bem bacana aqui, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos esperar o Dr. Tasso e já já a gente começa a nossa live de hoje nessa sexta-feira linda, né? O Dr. Tasso, gente, ele é um médico nutrólogo, né? Docente do curso de medicina, ele é mestre em ciências da saúde e ele vai vir, ele é especialista nessa área, então ele trata todos os distúrbios metabólicos do organismo, né? E eu convidei ele porque tem uma experiência muito grande nessa área. E a gente vai poder falar sobre com mais prioridade para vocês entenderem a respeito desse assunto, né? Estou esperando o Dr. Tasso entrar. E já já a gente já começa com o nosso bate-papo da sessão da tarde nessa sexta-feira linda, né, gente? Hoje está bem quente, né? Deu uma esquentada boa aqui em São Paulo, não sei em outros lugares, porque tem gente acompanhando a gente de tudo quanto é lugar. Mas vai ser um bate-papo bem legal, né? Para as pessoas aí que têm dificuldade de dormir, principalmente agora nessa pandemia, que tá todo mundo com um estresse um pouco elevado, né? Então vai ser muito boa essa live de hoje, que a gente vai poder conversar bastante. Gente, tem um coraçãozinho aí embaixo, clica no coraçãozinho. Eu queria ver só como que coloca para poder fixar o tema, porque eu não sei fazer isso. Ai, ai. Deixa eu ver aqui como que faz. Tô esperando o Dr. Tasso entrar. Já já ele tá aí, gente. Como o- os distúrbios do sono afetam distúrbios do sono. Vamos esperar o Dr. Tasso, gente. Já já ele tá entrando. Vai ser muito bacana. Afetam a saúde e beleza. Gente, é tão interessante, né? Como que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente precisa melhorar em muita coisa, né? Tudo tá integrado. Nosso organismo ele é inteligente demais, sabe? Saúde e beleza. E a gente vê que fazer uma boa alimentação, fazer. Ó, o Dr. Tasso tá entrando, gente. Fazer uma. Agora eu preciso saber como que fixa comentário. Isso. Fazer uma boa alimentação faz parte. Tudo tá integrado, o estresse, né? A hidratação. Tô aqui com meu copinho de água, ó. Tô esperando o Dr. Tasso entrar, gente. Tô chamando aqui. Só um minutinho, ele tá entrando. Tudo bem, Tasso? Tudo bem, André? Tudo Eu bem acho com que meu você? vídeo não está Seja aparecendo para você. bem-vindo. Oi? Meu vídeo está aparecendo para você? Tá aparecendo sim. Ah, para mim tá tudo escuro aqui, mas não tem problema. Contanto que as pessoas também consigam ver o vídeo normalmente, para mim tá tranquilo. Eu não consigo me ver. Em algumas lives que eu entrei como convidado, eu não conseguia me ver e as pessoas também não me viam. Mas se todo mundo Sim, não, disser que mas tá tá tudo tudo bem, que ok, tá consegue bem me ver, enquadrado, teu rosto tá bem legal. então Gente, eu não vou se por poder um ficar me acaso arrumando alguém para não vir. esteja vendo o Dr. Tasso, avisa a gente, por favor, né, Tasso? Isso. Beleza. Henrique falou que tá conseguindo ver nós dois. Então, vamos lá. Pra mim tá tudo ok aqui. Maravilha. Tem Sim. gente da Itália nos assistindo aí. Ai, que ótimo, sejam todos bem-vindos. Gente, o Tem Dr. Vivica Tasso, da França também. França, sim, eu já Itália, te pessoal apresentei, da Europa. Tasso, mas assim, vou te dar as honras agora para você se apresentar pessoalmente. Maravilha. Eu sou médico nutrólogo e sou professor do curso de medicina da UESB, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, aqui em Jequié, e sou mestre em ciências da saúde. E eu tenho falado muito nesse período sobre sono. E assim, eu acho que talvez seja o meu quinto convite. E eu agradeço, André, pelo convite. É um Não, tema que eu imagina gosto que muito de prazer. falar. E no dia a dia
eu trato muito sobre isso assim com os pacientes e dedico um tempo muito grande da consulta nesse assunto que é o sono, porque ele é uma pedra fundamental no tratamento da saúde. Ele é um pilar muito importante e eu costumo dizer que funciona como uma primeira peça de um efeito dominó. Então, Sim. se esse pilar cai, desmonta, ele provavelmente vai desmontar todos os outros pilares, e isso pode trazer um prejuízo muito grande para a saúde. E como nós vamos falar aqui também hoje sobre a beleza. Sim, claro. Eu falo muito, Tasso, para os meus pacientes também, né, que a gente, eu acho que tudo está meio integrado. O nosso organismo ele é muito inteligente. Então, quando a gente não tem uma noite de sono boa, ela vai afetar em todos os mecanismos do nosso organismo, né? E, Isso. e a gente fazer um tratamento integrado entre, na verdade, entre várias áreas, entre a dermatologia, entre a nutrologia, a gente tem um resultado muito, muito melhor e num tempo muito, num tempo, um resultado melhor num tempo menor, né? Isso. Porque a gente atua de todas as áreas, né? De todas as formas para poder você abraçar o paciente como um todo, né? E tem então poucas pessoas, Tasso. Um dos motivos que eu te convidei, porque eu acho que você é uma sumidade nessa área, principalmente nessa parte do sono, e uma referência. E eu acho que tem muita gente que ainda não consegue ver o sono como uma coisa muito importante para o nosso dia a dia, sabe? Verdade. Eu, Verdade. né? Você pode falar com mais prioridade, inclusive. Eu vejo isso muito, agora eu estou tendo muito, principalmente com a pandemia, os pacientes estão voltando muito com o consultório com queixas de piora de dermatites, dermatite atópica, que já é um problema muito grande, que as pessoas geralmente, as crianças não dormem muito bem e não deixam os pais dormir muito bem. Então, isso daí, eu já vi até separação de casal por causa de uma noite de sono mal dormida do filho, porque o filho não deixa ninguém dormir, entendeu? E aí É desregula tudo verdade. em geral, né? Então eu vejo dermatites atacando, melasma, rosácea, porque a gente fica com uma deficiência um pouquinho da pele, né? Então a gente pode falar sobre isso. Então eu vou dar a palavra agora para você começar, né? Nosso Maravilha. bate-papo. Ok. Antes de eu começar a falar um pouquinho essa introdução da parte do sono, eu vou pedir para o pessoal que está na live, aproveita esse momento que é início ainda, a gente estava só assim, nos apresentando aqui na live, e já vai convidando os amigos, os parentes, a gente Sim, com sabe que é certeza. sexta-tarde, o pessoal já pensa em algo que não seja relacionado à saúde, que é mais algo relacionado ao que é lúdico, mas ainda não está sexta-noite, né? E nesse momento de pandemia as pessoas estão em casa, então um conteúdo, informação de saúde é sempre muito rico, aqui fazendo de uma forma gratuita, de Sim. informações que podem transformar nossas vidas. Algumas pessoas já me deram um feedback dizendo assim, Tasso, durante essa pandemia eu melhorei minha qualidade de vida, melhorei meu bem-estar, apenas com algumas dicas que eu ouvi em algumas lives suas. Então, a gente não precisa necessariamente estar fazendo a consulta com o médico para melhorar muito aspecto da nossa vida. E tem algo que a gente, às vezes, consegue melhorar com orientações simples, como algumas que eu vou dar hoje aqui, que nós vamos dar aqui hoje. Então, isso é importante, por isso eu convido o pessoal a convidar os amigos, os parentes, porque uma informação, por exemplo, um dado, André, é que nós temos um risco de ter um acidente vascular cerebral, um derrame 25% maior a cada noite perdida, ou pessoas que trabalham em turno noturno, pessoas que trabalham à noite, ou que em casa mesmo têm o hábito de dormir tarde, e eu vou dizer qual é o horário limite, essas pessoas têm um risco aumentado de ter um acidente vascular cerebral. Então, uma Sim. informação como essa que eu recebo, eu tenho que compartilhar com um parente meu, com um amigo meu. Então, vai lá, pessoal. Aperta no coração que melhora o algoritmo da live, mais pessoas podem ver e encaminha para o pessoal também aí nesse aviãozinho de papel que tem aqui a figura aqui embaixo. Certo. Então, olha só que coisa. Pode falar, André. Não. Eu estava falando, você estava falando sobre isso, e eu vi até um estudo que fala principalmente dos médicos, né? Que a gente, quando a gente forma, né, tá naquela loucura de dar plantão, de ter que se submeter a alguns trabalhos, principalmente de muitas noites mal dormidas, né? E o risco de infarto e
AVC entre a classe médica é muito grande. Porque as Verdade. pessoas se preocupam muito em ajudar os pacientes, mas elas não olham para si próprias, né, Tassi? Verdade. E aí eu estava vendo uma pesquisa esses dias de 2013 que estava falando que eles pegaram um grupo de jovens, de 20 adultos jovens e saudáveis, né? E fizeram uma privação de uma noite de sono. E teve um aumento da pressão sanguínea nesses jovens testados, o que causou um estresse psicológico agudo muito grande, né? Cerebral, e levou esses indivíduos a um desempenho muito ruim, né? Numa série de testes cognitivos padronizados que eles fizeram com essa classe de jovens para demonstrar que mesmo em pessoas jovens e saudáveis, a privação de sono ela é muito deficitária, sabe? Para você exercer as boas atividades no outro dia, né? Com certeza, com certeza. E aí nisso a gente, quando a gente fala para que as pessoas tenham um cuidado maior com o sono, obviamente a gente está preocupado com a segurança das pessoas em relação ao desenvolvimento de doenças, que esse risco aumenta com uma privação do sono, mas a gente também se preocupa com a qualidade de vida, com o bem-estar, que envolve a autoestima e envolve a beleza. Com Então, no certeza. primeiro momento, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho relacionando o sono com os riscos de doença e o risco de morte precoce, Sim, e a gente termina falando sobre o impacto na beleza, o impacto negativo na nossa beleza, que isso vai acontecer caso tenhamos uma privação do sono. Então, sim, com certeza. o que é que eu vejo no dia a dia, né? Como eu sou médico, nutrólogo, tem muitos pacientes que me procuram para perda de peso. Então, o Sim. paciente chega e fala assim, tá, se eu vim aqui porque eu quero perder peso. Boa tarde, William. Boa tarde, Mariana, Maria, Magnólia. Boa tarde, pessoal. Então, o que é que, o que é que acontece? Nós sabemos que as doenças que mais matam no mundo, elas são doenças que elas são consideradas doenças preveníveis. Nós podemos evitar, são doenças evitáveis. Geralmente elas estão relacionadas com algo que eu até falei recentemente, que é uma inflamação crônica de baixo grau. O indivíduo que ele vive inflamado, mesmo que não tenha sintoma, e essa inflamação pode ser pela dieta ruim, pode ser por aumentar o peso, justamente por ter uma perda da sincronia circadiana. Então, as pessoas precisam ter o relógio biológico ajustado e ajustado com o nosso fuso horário. A gente fala assim, ah, doutor, meu fuso horário é do Japão. Então, amigo, vai morar no Japão. O que é que você está fazendo no Brasil? Então, Verdade. a gente precisa estar ajustado ao nosso meio. Até mesmo pela teoria de evolução das espécies, as espécies só são selecionadas as que são mais adaptadas ao meio. Isso envolve a hora que o sol nasce, a hora que o sol vai se pôr. Então, eu trabalhei por 9 anos em terapia intensiva. E durante esse período, eu consegui identificar muito facilmente o indivíduo que tinha privação de sono ao longo da vida, que era um indivíduo que estava muito mais envelhecido do que a sua idade cronológica. Então, eu chegava no leito e via um paciente e falava, nossa, esse paciente deve ter uns 80 anos. Quando eu olhava a idade cronológica dele, 60 anos. Mas a história de vida dele, quando eu fazia essa anamnese, colhia a história com a família, comprovava que era um indivíduo que sempre dormiu tarde, que tinha hábitos noturnos. E muita gente fala de cronotipo, André. Muita gente fala assim, ah, mas o meu cronotipo é Uhum. lobo, é morcego, é coruja, tem essa história, essa teoria dos Eu escuto cronotipos. muito isso também de alguns pacientes. Ela pode até funcionar para a sua performance, porque tem gente que fala, eu rendo melhor à noite, eu estudo melhor à noite, Uhum. eu treino melhor à noite. Isso, pessoal, não quer dizer que você vai ter saúde fazendo isso. Nós podemos perfeitamente nos adaptar àquilo que é saudável e que está adaptado ao meio ambiente. Então, independente do seu cronotipo, é apenas uma teoria, e essa teoria não se relaciona com longevidade, se relaciona apenas com o indivíduo acreditar naquilo que ele faz melhor em tal horário. Mas isso não tem nada a ver se ele vai viver bem ou se ele vai lá na frente pagar a fatura desse cartão, do que ele está gastando de saúde dele precocemente, acelerando o envelhecimento dele, acelerando uma perda da saúde e, obviamente, uma perda da qualidade de vida, da beleza, porque nós sabemos que esse envelhecimento precoce se relaciona com a maior produção de radicais livres, que vão causar todos os sinais de envelhecimento na pele, Sim, atrapalhando o que a gente busca de beleza. Então, que a gente vai falar mais para frente.
Mas sim. para iniciar, a ideia é essa. Eu preciso respeitar o meu fuso horário, e isso é inegociável. Ah, doutor, mas eu li, tudo é teoria. Se tem uma das coisas que eu mais estudo atualmente, que eu gosto de estudar, é sobre ciclo circadiano. E até o momento eu não vi nada ou nenhum estudo que, que consiga comprovar que é possível ter saúde a longo prazo, e nem na prática clínica de 9 anos de terapia intensiva eu pude comprovar alguém que sempre dormiu tarde e conseguiu acumular saúde e não perdeu saúde a longo prazo, ou que se manteve bem. Sempre tem uma complicação, e por isso eu não posso encorajar e nem posso deixar de falar nas minhas consultas, independente de qual a queixa do paciente, que ele precisa dormir cedo, com um ponto de partida para um tratamento. Ah, doutor, eu quero perder peso. Você dorme cedo? Não, não durmo. Então tem que dormir cedo. Ah, doutor, mas me passa um remédio. Não, a gente não começa tratamento nenhum se você não mudar hábito. Por quê? Se o paciente, André, ele não está disposto a abandonar os hábitos que fizeram ele adoecer, ou que fizeram ele desenvolver um problema, em vão a gente vai fazer uma prescrição para ele, passar um medicamento, um suplemento, tentar organizar níveis hormonais dele, se ele não está fazendo o papel principal, que é dormir cedo. E por que eu falo isso? Porque se o indivíduo desregula relógio biológico, a primeira coisa que ele bagunça é justamente um eixo hormonal importante, são os hormônios esteroides, né? E aí nós temos eixos hipotalâmicos, hipofisários gonadais, hipotalâmicos, hipofisários adrenais. E se eu desregulo isso só com o fato de dormir tarde, eu já faço todo um desnivelamento dos hormônios que precisam estar em níveis proporcionais para que eu mantenha minha saúde e meu bem-estar. Olha só uma coisa que eu vou perguntar, e aí eu quero que o pessoal responda para a gente. Se alguém tem sintomas como esses. Bom, tem pessoas que ao dormir tarde começam a acordar cansados. Então a pessoa, hoje mesmo uma paciente minha me falou, assim, nós conversamos muito hoje na consulta com ela, e ela deu muita risada quando ela foi descobrindo coisas que ela fazia, e eram coisas simples, mas ela não se tocava, que estava aumentando o peso dela e dificultando o tratamento de saúde dela. E aí ela dormia tarde, e ainda dorme, na verdade, a partir de hoje eu creio que vai melhorar, e ela não entendia por que isso estava atrapalhando a vida dela, mas quando eu fui fazendo essas perguntas que eu vou fazer para o pessoal aqui, a resposta dela foi sim para todas elas. E ela chegou a comentar assim, doutor, eu às vezes nem quero dormir, porque eu sei que eu vou acordar mais cansada do que eu fui dormir, imagine. Então, a pessoa acordar mais cansada do que está indo dormir, isso é desesperador, parece que a pessoa não dormiu. E ela falava que, assim, e muitos pacientes relatam uma sensação de ressaca, de como se tivessem bebido, bebida alcoólica em nível muito alto. O que é que acontece? Primeiro, as pessoas acordam cansadas, com o tempo elas começam a ficar cansadas e irritadas, impacientes, intolerantes. Depois elas vão apresentando uma perda da memória recente. Depois, quando já bloqueia uma enzima chamada 17-alfa-hidroxilase, por ter que produzir mais cortisol, por uma sobrecarga que essa suprarrenal está recebendo, por ter que permanecer produzindo cortisol até mais tarde, que era para produzir por volta em nível decrescente, em um nível já baixo, a partir das 18 horas, essa pessoa vai ter também uma piora do humor, são indivíduos mais mal-humorados, começa a impactar na libido, e aí o pessoal se preocupa, porque tem gente que não se preocupa de estar cansado, não se preocupa de estar mal-humorado, sem memória, mas se mexeu com a libido, o pessoal já fica preocupado. E depois mexe com o ganho de massa muscular, vai ser cada vez mais difícil, vai ganhar com mais facilidade gordura, e isso já começa a interferir no que a gente está falando, na beleza. Então, a gente não fala, existe a beleza da face, a beleza facial, e a beleza corporal, a beleza do todo. E essa beleza do todo ela é muito comprometida, porque dificilmente o indivíduo vai conseguir manter a longo prazo uma boa composição corporal, músculos hipertrofiados, com divisão desses músculos visíveis, com baixo percentual de gordura corporal, se ele dorme tarde e acorda tarde. Portanto, quando a gente fala de sono, o mais importante não é a quantidade de tempo que eu durmo. Mais importante que isso é a hora que eu inicio o meu sono. E essa hora, eu vou dizer, desde que cada um aí convide mais 5 pessoas,
André? Deixa eu ver se a internet. Também acho, gente. Chama o pessoal aí, convida eles, que o Dr. Tasso vai falar que horário que vocês precisam dormir, hein? Fica atento. Acho que deu uma travadinha aqui. Peraí. Tasso, tá me ouvindo? Tinha travado aqui, mas eu tirei a internet. Eu coloquei no 4G, que eu acho que vai ficar mais rápido para mim. Acho que foi a internet de casa que deu algum problema. É. Então, agora tá me ouvindo bem, não tá? Ah, tô sim. Até que momento eu falei que travou? Você falou que você vai falar o horário que todo Isso, mundo precisa dormir, tá? Que era para convidar 5 pessoas para a live. E aí caiu. isso. Isso. Aí, para mim, pessoalmente, meu rendimento, tanto no trabalho quanto no todo, em geral, é mais pela manhã. A noite foi feita para dormir. Perfeito, Maria. Maria Magnólia. Perfeito. Bom, então, enquanto o pessoal vai convidando, o que é que acontece? Existe um horário limite, de acordo com o nosso fuso horário, que eu não posso ultrapassar. Porque quando a gente ultrapassa as 22 horas, eu já vou ter uma maior produção de grelina e uma menor produção de leptina, que são hormônios de saciedade e da fome. Então, quando eu durmo tarde, obrigatoriamente eu vou produzir mais grelina, vou ter mais fome à noite. Inclusive, muitas pessoas acordam para comer porque está produzindo grelina porque foi dormir tarde e acorda no meio da madrugada para comer, com fome. Muitas pessoas passam a ter uma menor produção de leptina, que é um hormônio sacietógeno. Então as pessoas perdem a saciedade. Então imagine um cenário que o indivíduo, Mário Henrique, um abraço, meu amigo. Imagine um cenário que o indivíduo dorme tarde, acorda cansado, treina menos, tem mais fome, tem menos saciedade, tem menos cortisol sendo produzido e depois todos esses hormônios esteroides que eu falei. Então, quando isso acontece, o indivíduo ele passa automaticamente, quando a gente fala da saúde física e da beleza corporal, ele começa a acumular gordura, tem dificuldade para ganhar massa muscular e perde, inclusive, uma chave muito grande e importante para mudar essa história, que é a iniciativa para o treino. O indivíduo que dorme tarde, ele tem menos motivação para treinar, ele tem menos energia para treinar. Então, por todos os lados, como eu mostrei, dificulta a vida do indivíduo, altera completamente o ciclo circadiano dele, levando não só as doenças que mais matam no mundo, que tem como base a inflamação crônica de baixo grau, e aí a gente Sim. pode alentar principalmente que de forma direta vai interferir e está relacionado com a causa da obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e câncer. Tem uma figura aqui, André, só para mostrar ao pessoal que eu não tô, como o vídeo não aparece para mim, aí consegue ver toda essa figura? Aumenta mais, levanta mais um pouquinho. Isso. Isso, tá dando Então, para ver. aqui no centro da figura, eu tenho um relógio. Uhum. Esse relógio, ele está diretamente relacionado com os fatores modificáveis do estilo de vida. Nós temos aqui a dieta, atividade física e o sono. Tudo isso regulando diretamente o nosso ciclo circadiano, que é nosso relógio biológico. E isso interfere também diretamente, pelo ciclo circadiano, alterando esses hormônios que eu falei, e de forma direta, a regulação metabólica, que vai causar, como eu falei, a inflamação crônica de baixo grau, resistência à insulina, dislipidemia, alteração dos hormônios de saciedade, e vai causar o que eu acabei de dizer, obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e câncer. Então, e aqui em cima a gente tem a microbiota, né, e o jejum intermitente, que eles também regulam ou podem desregular o nosso relógio biológico. Então percebam como é importante, como isso modifica a nossa vida, e se não tivermos cuidado, como isso tira a nossa saúde, levando ao risco das doenças que mais matam, e alteram também a nossa qualidade de vida, bem-estar e a beleza, porque está relacionado com composição corporal. Depois a gente vai falar da saúde e da beleza da face. Ô, Tasso, e no caso da pessoa que às vezes não tem a opção de dormir cedo, porque às vezes trabalha à noite, o que você recomenda para essas pessoas que precisam trabalhar à noite e não tenha outra opção? Eu tenho pacientes nessa situação.
Eu tenho pacientes que trabalham em turno noturno e a recomendação é que, porque às vezes as pessoas que trabalham à noite, elas podem dividir plantão, quando em hospitais, na polícia rodoviária, em locais assim, as pessoas podem dividir plantão. A recomendação é nunca ficar para o último horário. Tem pessoas que preferem ficar acordados para ir dormir ou descansar por volta das 3h30 da manhã, da madrugada. É muito melhor que a pessoa descanse primeiro e acorde no meio da madrugada e siga das 3 até as 7 acordado, do que dormir tarde. Isso é para quem não tem como, nesse momento, mudar. Essa é a orientação. Então, dormir o mais cedo que puder, e sempre que puder fazer essa troca de plantão com alguém, ajuste de plantão com alguém, que descanse no primeiro horário, é sempre melhor do que descansar no segundo horário, falando em termos de saúde. Mas eu não posso apenas dar essa dica. A orientação é fazer como eu fiz. Eu dava plantão noturno no SAMU e na UTI, hoje eu não faço mais. Mas quando eu fui entendendo mais sobre ciclo circadiano, estudando mais sobre os riscos de não dormir no horário certo, eu rapidamente desenvolvi um plano B. Eu criei e desenvolvi outras atividades para que eu pudesse sair de plantão. Então, eu fiz o concurso para professor, então eu sou docente do curso de medicina aqui. Eu fiz o meu mestrado, que melhora o meu salário e me capacita melhor como docente. Eu criei situações, eu me dediquei mais ao consultório. Então, eu fui criando condições para que eu não precisasse dar o plantão. Então, a ideia é ter um plano B, ou desenvolver a partir de agora, a partir de hoje, um plano B. E correr atrás e buscar algo que nos faça ter uma segurança, não precisando que a gente troque saúde por dinheiro. Porque não dá para vender. Esse preço não se paga. Lá na frente eu não consigo mais recuperar a saúde que eu perdi. Porque existe um momento de envelhecimento celular que eu não mais consigo recuperar. Então, a ideia é, primeiro, se trabalho noturno e não tem como mudar, dorme mais cedo. Segundo, já cria um plano B para, assim que puder, sair dos plantões noturnos. Porque é como se estivesse vendendo a saúde. E por isso que muitos trabalhos têm o adicional noturno. É uma previsão de que o indivíduo já está perdendo a saúde e ele precisa ganhar um pouco mais. Sim. E as pessoas pensam que é um benefício. Não, não é. É barato demais, inclusive porque não paga a saúde no futuro. Não consegue recuperar. Então essa é a recomendação. Eu falo, Tasso, que assim, além do estresse emocional que causa, né, as pessoas que não dormem direito, além de atuar diretamente na saúde física e mental, né, ela tem uma diminuição da concentração, tem uma piora do estresse, né, além dos problemas cardiovasculares também, que a gente já estava falando sobre isso. Então, que é muito importante a gente investir em algumas coisas para a gente conseguir até dormir bem. Por exemplo, numa boa roupa de cama, num bom travesseiro, um bom colchão também influencia diretamente, fazer algumas coisas para a gente ficar um pouco mais relaxado para conseguir dormir mais cedo também, né? Para evitar essas noites de sono mal dormidas, excesso de luminosidade. Gente, eu falo que até isso influencia no nosso sono. A gente tem que dormir no escuro total, sabe? Evitar ruído, né? Ter uma cama confortável, então investir num bom colchão. Que tem gente que às vezes fala que não consegue dormir direito por causa de colchão. Então, eu falo que colchão é um investimento para a saúde, né? E um bom travesseiro também. Com certeza, André. São inúmeros itens que a gente deve checar para ter uma qualidade de sono. O colchão, como você acabou de falar, o travesseiro adequado para você, e o colchão, de fato, é um investimento. Nós precisamos entender que nós precisamos investir em algo que a gente passa quase 1/3 da nossa vida sobre ele. E trocar assim que necessário. Porque tem colchão que vai deformando e o indivíduo vai ter muita dificuldade para dormir, como você falou, e não entende por que o sono não é de qualidade. Então, blackout, tem que ter o blackout, não pode ter luz sequer de stand-by, de ar-condicionado, televisão. Se não tiver como tirar isso, cobre com papel, cobre, dá um jeito de cobrir para que essa luz não... Dá um jeitinho, mas não pode passar luz, né? Exato. Tem outro detalhe, tem 2 detalhes importantes. Além do blackout
do controle para que não tenha barulho e do colchão e do travesseiro, existe uma temperatura ideal para um sono de qualidade, que é entre 23 e 25 graus. Então, os estudos mostraram que o ser humano ele dorme melhor, mais profundo, e ele chega na quarta fase do sono, passa pelo sono REM, que é esse de rápido movimento dos olhos, que sinaliza que a gente está entrando em sono profundo. São 4 fases do sono, acho que eu tenho até isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Então nós temos 4 fases do sono, isso aqui não é a fase do sono, esse estágio 1 é quando nós estamos acordados. Então começa aqui, estágio 2, estágio 3, estágio 4 e o sono REM. Essas 4 fases nós passamos várias vezes ao longo do sono completo. É como se nós fizéssemos isso 6 vezes. Um ciclo total é passar por todas as fases. Nós fazemos 5 ou 6 vezes por noite, passando por todas essas fases. Então, ao longo da noite, a gente não entra em sono profundo e permanece a noite inteira. É normal que o sono superficialize e aprofunde novamente. Precisa fazer isso. O problema é que muitas pessoas têm uma menor produção do ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, que é um neurotransmissor inibitório, para desacelerar a nossa mente, permitindo que a gente permaneça dormindo e o sono não seja interrompido ao longo da noite. Quando nós não conseguimos produzir esse GABA, ou temos muito estímulo, como estímulo luminoso, por exemplo, as pessoas ficam com o celular no rosto aqui, e muitas vezes sem um filtro de luz azul, até 9 horas, até 10 horas, ou então até o momento imediato antes de dormir. E essa luz tanto vai levar a que o indivíduo desperte, porque estimulando a retina e o centro supraquiasmático vai induzir o hipotálamo a acreditar que é dia, porque o comprimento da luz azul, o comprimento de onda da luz azul, é o mesmo comprimento de onda azul que da luz do sol, que nos faz acordar. Então, gera uma pane no nosso sistema nervoso central, dizendo para o cérebro que é dia, e ele vai liberar, vai falar para a hipófise, estimular a suprarrenal para produzir cortisol de noite, que bloqueia a melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Então, se eu já não vou ter o GABA suficiente para que eu permaneça dormindo, e eu tenho cortisol alto de noite, por estar sendo estimulado pela luz, eu não vou ter uma efetividade da função da melatonina, que é um hormônio que nos induz ao sono, e ele também é um hormônio antioxidante. E aí está o detalhe. Se hoje em dia existem vários trabalhos relacionando a melatonina com beleza, com a qualidade diretamente da pele. Sim. A gente usa muito a melatonina, ou Tasso, seja ela via oral, justamente para ajudar nessa fase também, né? Porque ela ajuda internamente e faz e a gente tenta induzir-la de alguma forma, como na tópica também, né? Eu sei que não é do mesmo jeito, que quanto mais a gente produz, melhor é. Eu estava vendo até uns estudos falando a respeito das horas, de tudo, e eles estavam falando que seria muito bom se todo mundo dormisse pelo menos 8 horas, né? Por quê? Nas 3 primeiras horas, o organismo ele começa a liberar o hormônio de crescimento, né? Que ele é responsável até para manter a aparência mais jovem, mais radiante, aquela pele mais bonita. E essa substância também ela é produzida ao longo da vida e eles vão fazendo reparos nos danos diários sofridos, tanto na pele quanto no processo de envelhecimento precoce e alguns mecanismos de todo o nosso organismo. Aí ele estava falando que nas 2 horas seguintes, né, completando 5 horas, é a hora que começa a produção dos níveis de melatonina. E ela vai começar a regular esses estados de sonolência que a gente vai passando, né? Que, como você já mesmo falou, ela é um excelente antioxidante, né? Vai atuar na proteção das células contra os radicais livres e vai deixar uma pele mais bonita. E nas últimas 3 horas finais, o Tasso, o cortisol, né? Ele vai reduzir a produção de cortisol. Por isso que talvez seja muito interessante, igual você falou, as pessoas que puderem descansar mais cedo, melhor, né? Porque o cortisol, gente, ele atua diretamente também no estágio REM. O Tasso estava falando do sono REM, que acho que é a última fase do ciclo do sono, né, o Tasso? E ele é um sono que vai ajudar a gente a manter mais descansado no outro dia, né? A pele também passa por uma mudança de temperatura, né, durante essa fase, a terceira fase. Então ela fica até mais fria quanto possível,
né? Para poder fazer o quê? Dar aquela relaxada nos músculos, que vai levar aquela recuperação mais profunda da fase do descanso, né? Exato, exatamente. E aí, André, o que é que a gente tem de muito importante que eu até mostrei naquela figura e vou mostrar de novo, só para o Sim. pessoal fixar esses dois quadrinhos aqui, ó, inflamação e Sim. insulina. Inflamação e insulina. O que é que acontece? O indivíduo que tem inflamação crônica, ele tem uma maior atividade de interleucinas inflamatórias que pode inflamar o corpo inteiro. E ele vai ter até mais manifestações de dermatites, de manifestações na pele que alteram a beleza em relação à própria resistência à insulina. Então, o indivíduo que ele está inflamado e tem resistência à insulina, que são coisas que se comunicam, então não são coisas isoladas. A resistência à insulina pode determinar a inflamação crônica, e a inflamação crônica pode levar à resistência à insulina. E o indivíduo que tem resistência à insulina, além de ele ser um pré-diabético, ele ter uma chance maior para desenvolver diabetes tipo 2, obesidade, infarto, câncer, acidente vascular cerebral, tudo que mais mata no mundo, ele ainda vai ter uma pele mais grossa, mais fosca, menos brilhosa. Então ele vai ter uma qualidade da pele, a beleza dele vai ser comprometida, além disso tudo que a gente falou de saúde, obviamente. Então, a gente percebe e fica muito claro que tudo que interfere em nível molecular, celular e tecidual, que impacta na saúde, acaba até antes mesmo com a beleza. Então, é impossível o indivíduo que busca beleza e bem-estar atingir isso se não mexe nessa pedra fundamental, que eu digo que é a primeira peça de um efeito dominó. Então, veja como ciclo circadiano interfere diretamente na saúde e na beleza. Sim. E se relaciona com as doenças que mais matam. Então, pessoal, não é uma opção. Não é nessa de cronotipo. Ninguém é coruja. Ninguém aqui é rato. Ninguém é animal de hábito noturno. Nós somos animais de hábito diurno. Sim. Então, não fui eu que criei isso. Isso foi Deus que criou. Então, não insiste nisso, não. Até que se descubra o contrário, mas o que tem hoje na ciência é isso que eu estou falando aqui. Então, esse é um tema que, como eu falei, que eu gosto e estudo demais. Aí algumas pessoas até me perguntam, mas doutor, eu já li sobre os cronotipos. Tudo bem, eles existem, mas nada que se fala de cronotipo está relacionado com longevidade, com qualidade de vida e bem-estar. Fala apenas o que a pessoa prefere fazer em determinado horário. Se ele vai viver muito ou não, isso o cronotipo não fala. Tá, você estava falando a respeito de celular, a respeito de joguinhos eletrônicos e de TV. Qual é o horário que você acha que seria limite para a pessoa ficar mexendo no celular ou em joguinhos que estimulam a lente por causa da luz azul do celular e de joguinhos? Tipo tablet ou mesmo computador. Qual que é o horário limite para a pessoa parar de trabalhar, por exemplo, já que hoje em dia tem muita gente que está de home office. E às vezes as pessoas querem aproveitar para poder trabalhar até mais tarde e acaba ficando nesse ciclo vicioso, ficando cada vez mais cansado, né? Excelente pergunta, André. Isso aí é dúvida de todo mundo. Então a gente fala, não, tem que parar, tem que dormir cedo, mas se não sinalizar o horário limite, o pessoal às vezes vai parar 20 minutos antes, 30 minutos antes, mas o limite de segurança é 2 horas antes do limite para o sono. Então, se meu limite saudável para manter minha saúde e evitar essas doenças todas é 22 horas, às 20 horas eu tenho que reduzir ou eliminar o estímulo luminoso. Então, eu não posso mais fazer uso do celular, tablet, computador após as 20 horas. Eu sei que isso... Mila está dizendo que ela não estava conseguindo ouvir. Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Tá, tudo tranquilo? Eu estou super bem aqui. Acho que o pessoal também. Se alguém não tiver, sinaliza também aí. Mas então, a gente precisa ter alguns cuidados prévios, justamente é o que a gente chama, André, de higiene do sono. Eu preciso retirar o estímulo luminoso 2 horas antes de dormir, para que eu consiga produzir já o ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, para que eu já diminua o cortisol, retirando esse estímulo, para que a melatonina seja efetiva. Uhum. Eu preciso também não fazer atividade física de alta intensidade até 3 horas antes do horário de dormir. E em relação à cafeína, eu não posso ingerir nada que contenha cafeína
com pelo menos 5 a 6 horas antes do horário de dormir. Sim. Então, se o indivíduo consome cafeína ali por volta das 6 da tarde, ele já vai provavelmente ter um prejuízo. E aí algumas pessoas falam, não, eu tomo café, na hora de dormir, durmo bem. Isso não vai durar muito tempo. Então, não é algo que você tem que ficar exigindo do seu corpo, o contrário do que você está dando para ele. Você dá estímulo com a cafeína, que é uma substância estimulante do sistema nervoso central, e quer que o cérebro desacelere e durma. Não tem como fazer isso e dar certo a vida inteira. Então, a gente tem que entender. Eu escolhi o horário ideal para nossa live. Pois é. Eu falo que a partir das 8 horas da noite, todo mundo está começando a fazer live na internet, né? Então, olha, gente, vamos tomar cuidado até com os horários da live, viu? Porque isso daí vai afetar o nosso sono. Teve um colega que me convidou para fazer uma live um dia desse, 9 horas da noite. Eu falei, de forma nenhuma. De forma nenhuma que eu vou fazer uma live 9 horas da noite. Sim. Então, gente, a gente estava falando a respeito disso também. Eu falo que dormir bem é muito importante porque a gente tem a nossa hidratação natural da pele, né? O sono, a gente tem que falar que o sono é como se fosse o sono da beleza mesmo, né? Porque quando a gente dorme, a gente transpira um pouco mais, né? Isso vai acontecer para poder ter um reequilíbrio da hidratação, uma recuperação da umidade da nossa pele e do corpo, né? Então eu falo que a gente dormir bem é o próprio hidratante natural que vai auxiliar na suavização de rugas também. Porque quando a gente dorme mal, ou quando a gente dorme poucas horas, né? O que acontece? Acontece um desequilíbrio da umidade cutânea da nossa pele, da umidade da pele. Isso vai deixar a pele um pouco mais seca, a pele mais suscetível a outros micro-organismos a penetrar, fungos, bactérias, vai reforçar linhas de expressão, vai piorar a aparência e vai dar aquela aparência de cansaço, né? Por isso que às vezes tem muita gente que é jovem e tem essa aparência de cansaço. A gente fala, nossa senhora, parece que nem dormiu direito. Um dos motivos é esse. Quando a gente dorme bem, a gente tem uma qualidade de vida melhor, o sangue vai fluir muito melhor na nossa pele, no nosso organismo. Então, ele vai conseguir oxigenar melhor tudo na nossa pele, vai melhorar a quantidade de radicais livres que é liberado. E com essa chegada desse oxigênio sem dificuldade em todas as células, a pele da gente, a nossa cútis, ela vai ganhar aquele aspecto mais bonito, mais corado, mais sadio, né? Os níveis de cortisol, eles vão ficar nessa quantidade ideal, o que vai combater essas inflamações que a gente estava falando, as alergias, além de beneficiar a aparência e o viço da pele. A gente tem a nossa pele, a gente fala a barreira cutânea, que é aquela barreira que está sobre a pele que ela ajuda a melhorar contra alguns micro-organismos, desenvolvimento. É como se fosse uma proteção da nossa pele para poder ajudar. E a gente dormir bem ajuda até nessa recomposição da nossa barreira cutânea, que isso acontece diretamente, né, todos os dias, né? E o sistema imunológico ele é muito responsável por combater as doenças, as infecções do nosso organismo. E a qualidade do repouso, ela precisa e deve muito ser respeitada, né? O sono da beleza tem que ser um sono adequado para otimizar esse nosso sistema imunológico, né? E, consequentemente, tudo que a gente já está falando, melhorar a nossa saúde, né, Tasso? Sem dúvida. As pessoas, principalmente, que têm problema com acne, né? Aquelas acnes pustulosas, o sono, ele atua diretamente no benefício da melhoria do tratamento, para poder melhorar o sistema imunológico, né? O sistema fica um pouco mais resistente, suscetível, ele forma essa barreira para poder impedir a entrada de muitas bactérias, vírus, combater inflamações, torna-se muito melhor, né? E evita de ter piora de algumas outras coisas, problema de regeneração da pele ou até um envelhecimento acelerado, né? A gente percebe muito, eu falo que tem muitos médicos, né, que a gente fala que a medicina envelhece, que a gente estava até falando sobre essa piora de muita gente que vai trabalhar noturno. E envelhece mesmo, e principalmente porque o colágeno que a gente usa, né, ele é afetado diretamente quando a gente não dorme direito, né? Porque o colágeno ele é responsável por dar aquela elasticidade, resistência na pele e ajudar a sustentar a todas as estruturas. Ele é como se fosse
o cimento de várias células. E os níveis baixos de colágeno, ele vai fazer com que tenha também um envelhecimento precoce, aparecimento de rugas, de flacidez. Então, dormir bem ajuda a retardar esse processo de envelhecimento, né? Fazendo com que a cútis da gente se mantenha mais firme e mais suave, né? E esse hábito para evitar o estresse também, né? Ele afeta diretamente nessa produção de colágeno natural que a gente tem, principalmente na hora que a gente está dormindo, essa reparação que a gente tem da pele, né, Otávio? Com certeza. E é isso que a gente fala. Então, muitas pessoas reclamam que precisam melhorar a qualidade da pele e pensam que vai ter um creme mágico para isso, né, André? Sim, Ele fala assim, justamente. doutor André, me passa um creme que minha pele não tá boa, meu rosto, assim, tô com manchas no rosto, eu tô com uma vermelhidão, eu tô com uma dermatite, eu tô com acne. E a pessoa fica... É cultural as pessoas imaginarem que um remédio vai resolver. Então, aqui no Sim, Ocidente, nós temos muito, e no Brasil isso é muito forte, a ideia de que um remédio resolve a vida. Mas o indivíduo não quer dormir cedo. sim. Esse Você mesmo mudou os indivíduo hábitos, né, Otávio? não quer mudar o hábito. Então, uma pergunta que eu sempre faço é se o indivíduo está disposto a abandonar os hábitos que causaram o problema. Então, e quando a gente sabe que a melatonina vai combater radical livre, se eu durmo melhor, eu tenho uma melhor produção de colágeno. As pessoas têm uma redução da produção de colágeno em torno de 1% ao ano a partir de 20 anos de idade. Sim, E se a pessoa dorme mal, ela acelera o envelhecimento. Então é como se biologicamente ela estivesse acelerando a perda de colágeno, a perda da capacidade de produzir o colágeno. Então tem sim. pessoas que com 40 anos já perderam muito mais do que 20%, como deveria ser a média da capacidade de produzir o colágeno. E aí o rosto desaba, fica Sim. com o tônus da pele ruim. Então não vai ter nem saúde, nem vai ter beleza. E eu sei que muita gente não é por desobediência. Muita gente faz isso por não ter o conhecimento. E por isso que quando você me convidou, eu falei, claro, vamos falar sim, porque por mais que a gente fale, nunca é demais esclarecer esses temas e que as pessoas vão entendendo cada vez mais a relação da inflamação relacionada com o relógio biológico, resistência à insulina, a falta de melatonina, os radicais livres em excesso e a inflamação que a falta do sono levam, trazendo esse conjunto de doença e piora da qualidade de vida, né? Então, essa Sim. coisa toda junto mesmo. O Tássio, eu no consultório aqui em São Paulo, eu pego muita complicação de outros profissionais, seja médicos ou não médicos. E a maioria das vezes, algumas complicações eu percebo que é porque o paciente está com o organismo todo inflamado, sabe? Sim, sim. Então, vira aquela cascata e a gente tenta resolver, lógico, né, as complicações da melhor forma possível para tentar melhorar a saúde do paciente, mas a gente percebe que isso depende muito também de uma mudança até estrutural, uma mudança da qualidade de vida, uma mudança dos próprios hábitos, sabe? Porque se ela insiste em fazer um procedimento depois, vai continuar dando problema, sabe? Às vezes não está nem relacionado direto, assim, muitas, na grande maioria, está relacionado diretamente com a falta de conhecimento na hora de realizar o procedimento. Mas em algumas vezes é do próprio organismo do paciente, que às vezes você precisa dar uma estabilizada no organismo dele todo para ele, depois de um tempo de resolvida a complicação, ele voltar a fazer algum outro tipo de tratamento. Por isso que eu falo que é muito importante todos os dermatologistas terem uma parceria com algum nutrólogo ou trabalhar em conjunto com outros nutrólogos para poder fazer essa interação, seja da parte hormonal, seja da parte do organismo como um todo, né? Porque eu falo que às vezes os nutrólogos fazem a parte interna, né? A gente faz a funilaria, né? Ele faz o motor, a gente faz a funilaria. Então tá tudo muito integrado. A gente percebe que o paciente que ele está inflamado, ele pode dar alguns problemas depois, seja com a toxina botulínica, seja com preenchimento, seja com fio ou com algumas outras coisas que a gente usa hoje na beleza e na estética também. Então eu falo que tudo está integrado. Então o sono ele é muito importante. Eu queria que você me falasse a respeito também, que eu recebi uma dúvida no Instagram a respeito do Zolpidem. O que você acha a respeito das pessoas que às vezes tentam induzir o sono com o Zolpidem? O Zolpidem,
é como se ele fosse uma estratégia medicamentosa mais segura e com menor propriedade de taquifilaxia dos benzodiazepínicos, que são tradicionalmente diazepam, Rivotril. Então é como se fosse uma classe medicamentosa que vai estimular ter uma maior quantidade do GABA, que é o ácido GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, como eu falei, que é um neurotransmissor inibitório, que isso pode induzir ao sono. Mas ainda assim, não é melhor do que antes disso, porque, como eu falei, nós temos o hábito da medicalização. Antes disso, a ideia é, primeiro, o indivíduo tentar organizar toda a sua, de forma ativa, se preparar para dormir. As pessoas não se preparam para dormir. Elas não Sim, pensam em dormir, elas querem ser apagadas. Elas querem que o cansaço vença ou o medicamento vença a tentativa delas ficarem acordadas. Então, sim. a ideia, porque muita gente pensa, e minha esposa até falava isso bastante, dormir é uma perda de tempo. As pessoas pensam que acordadas Muita podem gente produzir fala isso, né? Que ou tempo é ver mais. dinheiro e que não consegue ficar dormindo. Inclusive, tem uma coisa, André, que é importante a gente desmistificar, que as pessoas falam assim, que pessoas de sucesso dormem pouco. De forma nenhuma. Essas pessoas podem ter sucesso profissional, mas vão ter doenças que vão limitar a vida delas. Então, isso Ela vai não ter pode. sucesso agora e o que, que adianta viver menos para poder aproveitar Isso. esse sucesso, né? Pois é, não adianta nada. Então, é um equívoco a ideia de que para ter sucesso a gente tem que dormir menos. Isso é um equívoco, é um mito, é falso, e a gente precisa entender que a gente precisa dormir bem. Pode ser que eu durma mais ou menos, mas eu preciso dormir bem. Tem pessoas que têm uma necessidade de sono menor, de 6 horas, tem pessoas que precisam dormir 8. Então, cada um vai encontrar o seu tempo necessário, a sua quantidade necessária de sono. Mas o que a gente tem que entender é que medicamentos como o Zolpidem, o Rivotril, o diazepam, eles não são a melhor opção. Primeiro, o que a gente puder fazer de forma fisiológica é sempre melhor, porque todo medicamento tem efeito colateral ou taquifilaxia, que é a necessidade de usar doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito de antes. Então, o que eu preciso, na verdade, é cuidar para que eu não tenha estímulo luminoso 2 horas antes de dormir, para que eu não faça alimentação, que a gente não tinha falado sobre isso. O ideal é que a gente não coma 3 horas antes da hora que eu vou dormir. Então, se eu durmo às 22, 7 da noite é o limite para a minha última refeição. O uso da cafeína, no máximo até 4 da tarde. Atividade física de alta intensidade, até no máximo 7 da noite. Então, primeiro eu tenho que fazer minha higiene do sono, colocar uma temperatura do quarto adequada, fazer o blackout. Então, eu tenho que ter uma estratégia do que a gente chama de higiene do sono, e a partir daí eu vejo se o meu organismo responde. Não responde, a primeira coisa que a gente pode pensar em repor, antes de pensar em medicamento, é aquilo que eu deveria produzir e não estou produzindo, que é melatonina, é GABA. Então, eu trato muitas pessoas já com a reposição de melatonina ou GABA, e tem colegas que preferem induzir a produção da melatonina antes, dando triptofano, que é o aminoácido precursor de serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, do bem-estar, e também da melatonina. Então, eu também faço melatonina com triptofano. Então, muita gente dá primeiro o triptofano. Se o triptofano não resolve, entra com GABA e melatonina. Eu começo já com GABA e melatonina, porque eu sei que as pessoas vivem num estresse oxidativo, que Sim, já isso. faz envelhecimento precoce, poluição, estresse, dorme Uhum. mal. Já entro precocemente porque a melatonina tem um efeito antioxidante maravilhoso, muito bom, que consegue combater esse estresse oxidativo, os radicais livres. Então, como você disse também, a melatonina hoje em dia é muito utilizada na dermatologia em cremes. Então, de uso tópico, mostrando que tem um efeito regenerador da pele, para rejuvenescer as pessoas, a melatonina é fantástico. Obviamente que eu não preciso dar para todo mundo, porque às vezes a pessoa assiste aqui a live, André, e no outro dia já fala, doutor, passa para mim a melatonina. Não, não Sim. é essa a ideia. Não que eu vá negar a prescrição da melatonina, que eu acho que isso eu nunca nego. Mas é importante que eu tente dormir só com as estratégias para o sono, que a gente chama da higiene do sono. Isso é mais importante. Tasso, a nossa live a gente tem 5 minutinhos. Então eu quero fazer mais uma pergunta para você. Primeiro, a melatonina que a gente estava falando, gente, ela é um poupador de neurônios também. Então ela evita das pessoas terem problemas de Alzheimer, problemas neurológicos futuramente, né, o Tasso? Então ela é boa, assim, eu conheço muito as contraindicações da melatonina, porque para mim ela é boa para quase tudo.
Uma outra coisa interessante, as pessoas elas têm hábitos para poder, às vezes, tentar dormir bem. Uma delas, que alguns pacientes que eu tenho, eles fazem, além da higiene, do sono, que é colocar um blackout, uma temperatura ideal, elas colocam uma música calmante, algumas das vezes, um perfume diferente no ambiente e tomam chá para dormir. Que o fato de aquecer o organismo fala que dá uma relaxada e melhora para poder dormir bem. O que você acha disso? Eu sei que os chás excitantes a gente não pode tomar, lógico, né? Tipo chá preto, chá mate, mas quais os tipos de chá, talvez, que você recomendaria para essas pessoas para ajudar no sono? Tipo um chá de camomila, uma erva doce, um hortelã? Sim, isso eu concordo, sim. Gente, só um minutinho, tá? A live vai ficar gravada, tá? Depois eu passo para vocês. Curte bastante aí nos coraçõezinhos para outras pessoas verem depois também. Maravilha. Bom, o chá, de fato, ele é importante e tem chás que ajudam, inclusive, na produção de GABA, como o chá de mulungu. O chá de mulungu não é muito comum no Sudeste, mas aqui no Nordeste é. E ele, inclusive, é superior à camomila, que é muito boa também, como você falou. A camomila é muito boa. Tem o chá do maracujá, que também tem propriedades calmantes. E então, assim, eu diria que chá de cidreira, camomila, maracujá e principalmente do mulungu. As pessoas podem procurar na internet depois o que é o Eu mulungu. nunca ouvi falar, vou até ver, eu vou procurar. Dos chás ele é o melhor, porque ele induz a maior produção de GABA. Então, um sono melhor, de melhor qualidade. Então, e aí se a pessoa, e aí você falou em duas outras coisas importantes além do chá, para completar todo esse pacote de higiene do sono, entra a questão da meditação, que é ouvir uma música lenta, ou então fazer uma meditação guiada. Tem os aplicativos, os que eu conheço são o Meditopia e o Lojong, eu sempre dou essa orientação. E o aroma é importante, como você falou, e o melhor aroma para induzir ao sono é o aroma de lavanda. E, inclusive, existem os óleos essenciais, e o óleo essencial de lavanda, nós podemos utilizar tanto aspirando ele e passando também nessa região do punho. Né? Às vezes eu passo aqui na região do punho para dormir, passo nessa região. E o óleo de lavanda... Aqui também, um pouquinho no peito, aqui nos braços, para poder dormir também, que eu acho que é muito bom. Melhora muito a qualidade do sono, aprofunda o sono, relaxa. Então, assim, o aroma de lavanda... E é importante até dizer para o pessoal que existem marcas melhores. Eu já testei lavandas de várias marcas. A do doTERRA foi a melhor que eu percebi. Então, meditar, óleo essencial de lavanda e o chá melhora muito. Então, olhe quanta estratégia não medicamentosa a gente tem. São muitas, são mais de 10 estratégias não medicamentosas que são muito eficientes. Então, antes da gente pensar no remédio, no Zolpidem ou qualquer outro, vamos pelas vias fisiológicas. Isso. No máximo, melatonina e GABA já resolve. Inclusive, eu consigo desmamar muitos medicamentos tarja preta que as pessoas usam com melatonina e GABA. Às vezes eu acrescento um Pro-Sleep ou outra coisa, um Passiflora, uma coisa assim, e resolve. Tássio, nós vamos cair. Então, eu gostaria de te agradecer por essa live, por ter aceito meu convite mais uma vez. Eu acho que foi uma live muito instrutiva. Você é uma pessoa muito carismática e que estuda muito essa área. Então, eu acho que é muito importante para as pessoas começarem a se conscientizar que saúde é muito importante, que a gente consegue contornar isso com algumas rotinas do dia a dia. Eu prezo muito, falo muito para os meus pacientes de alguns detalhes, algumas coisas diferentes, uma boa alimentação, e eu acho que foi muito esclarecedor. Eu vou deixar a live gravada, gente, gostaria de te agradecer mais essa vez. E eu acho que a gente ainda pode fazer várias outras lives, a gente pode combinar, porque são assuntos interessantíssimos, né? Que às vezes só em uma hora não dá tempo da gente poder fazer, né? Verdade. E, gente, olha, o Dr. Tasso também atende online. Quem tiver interesse, né, Tasso, pode entrar em contato aí pelo Instagram, que passa todas as orientações, né, Tasso? Com certeza. E assim, a gente fala que nem tudo é ruim na pandemia, por exemplo. As pessoas, tem muitas pessoas só que se queixam, mas uma das coisas que melhorou para que a gente consiga acompanhar pessoas à distância foi a permissão do conselho para que a gente faça as consultas online. E aí, dessa forma, a gente consegue auxiliar e ajudar muitas pessoas que não poderiam presencialmente
nos procurar para consulta. Então, isso foi uma coisa muito boa. Mandar um Vamos abraço. cair, vamos cair, Tasso. Ah, tá Outro certo. Mandar um abraço para a minutinho. sogra que está assistindo. Ela disse que já tirou o café da noite. Parabéns. E quem tiver dúvida também, eu fico à disposição.